Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos abordar a questão dos bloqueios, das resistências, porque às vezes o treinamento demora mais, né? Então vamos abordar isso. Até mais. Às vezes, alguns alunos perguntam assim, mas por que para algumas pessoas, o treinamento, que é um treinamento individual, para algumas pessoas demora mais, né? E para outros é mais rápido. E a gente tem que levar em conta que a gente não nasce num contexto religioso favorável, né? Então, dependente do... Ainda estou, né? Dependente do seu contexto, da sua formação, e também do seu histórico de vidas, né? Porque tem muita gente que já vem quase pronta, né? Tem gente que já foi e que quando chega a gente só tem que relembrar as experiências, trazer os conhecimentos de volta e a pessoa já está integrada, aquilo já faz parte da natureza dela, né? Mas não é fácil para quem não é, para quem não tem essa... Ou que ficou muito exposto, né? Porque às vezes a pessoa até já foi bruxo, mas ficou muito tempo exposto, muito reprimido, e aquela coisa, a gente vive numa sociedade que é majoritariamente cristã ou de alguma religião abraâmica, então, que tem conceitos muito parecidos, né? Então, fica muito difícil para uma pessoa, é uma unanimidade, né? Então parece que o certo é aquilo, é o normal. E a gente fica pensando, né, tá, quando chega, e a pessoa quer ser bruxa, quer se desenvolver, quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores bloqueios, aonde que emperra, né? E, assim, a maior parte das pessoas imagina que seja em aceitar a religião, em trabalhar os medos, né? Já que as outras religiões ostensivamente impingiram conceitos, né? Que levam a você ter um certo receio. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E será que isso é do mal? Será que isso é do bem? O conceito de divindades, né? Será que eu estava acostumado com a ideia de uma única divindade, e de repente aparece um monte? Aonde que vai esbarrar? E essas coisas, como elas são muito explícitas, normalmente quem já procura o treinamento, quem já está se interessando pela bruxaria, já leu alguma coisa, então não é totalmente leigo no sentido de pensar assim, não, é coisa do demônio, vai comer criancinha, bruxa voa, essas coisas já foram trabalhadas, né? Mas o que a pessoa não percebe é que os valores da nossa sociedade, eles já estão tão assim, corrompidos com os conceitos que vêm dessas religiões, que as pessoas às vezes nem pensam que aquilo que elas estão replicando seja algo advindo da religião delas. É interessante isso, né? E por exemplo, um dos conceitos é a ideia de caridade, né? Que também está atrelado a uma ideia de superioridade, né? As pessoas, elas não pensam que a pessoa tem que criar uma sociedade em que caibam todos e onde não há necessidade de você, de um ser bonzinho para dar algo para alguém de uma forma humilhante, de uma forma como se aquela pessoa não tivesse algum talento, não tivesse alguma coisa, aquela pessoa não está tendo um espaço, né, naquela sociedade. E não adianta assim, você... tudo bem, sim, a gente... Lógico que se puder ajudar, ajuda, mas não resolve, né? Então, são conceitos
porque assim é mais pro ego, né? A ideia de que você está fazendo alguma coisa, ó, fiz o que eu deu, né? Então, e esqueço o assunto. Mas uma das coisas que inclusive está por detrás desses comportamentos e que às vezes não é perceptível e que fica um tormento quando você começa a trabalhar na bruxaria, né? Que é a questão da competitividade. É muito sutil, mas quando uma religião fala o meu Deus é o verdadeiro, eu sou um povo escolhido, o povo eleito, a minha verdade é a única, o que eu estou dizendo é eu sou melhor que você. E quando eu digo eu sou melhor que você, eu tenho que ficar provando que eu sou, né? Então, se eu ganho mais, eu tenho que demonstrar que eu ganho mais. Se eu sei mais, eu tenho que demonstrar que sei mais. E tenho que ganhar sempre, né? Eu estou sempre assim, fulano, eu sou melhor que isso, não sei o que assim. E aí, quando a gente está durante o trabalho no Coven, porque assim, um treinamento, ele é individual nos aspectos que são muito pessoais, né, personalíssimos. Mas tem a parte que você tem o contato com os membros do Coven, porque você tem até a troca de experiências, validação das suas experiências. Uma pessoa pode não ter nem ser uma bruxa, ser iniciada e não ter a mínima percepção de coisas que não aconteceram com ela, não fizeram parte do seu desenvolvimento, alguns aspectos que outros estão vivendo. Então, é muito enriquecedor o contato com os outros. Mas, quando essa questão da competitividade, quem é o mais, quem é o menos, a bruxaria é uma religião de clã, né? Os clãs, normalmente um aspecto feminino ou matriarcal muito forte. Então a ideia de acolher, de pertencer, de cada membro ter o seu papel, e esse papel é uma coisa importante para si, mas integra em algum ponto os aspectos do convívio em sociedade. Então, e isso é um valor, né? Que também precisa ser aprendido no convívio do Coven, né? E às vezes é aí que a coisa degringola, porque as pessoas elas são facilmente engolidas pelo ego, né? E aí fica aquela coisa, eu tenho mais poder, fulano tem dom de cura, mas eu vi coisa, e aí o outro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz assim. Ao invés de oferecer, né? Eu tenho essa habilidade, e essa habilidade integra, né? Com outras habilidades, e aí dentro do Coven, porque a nossa vida é diversa, né, gente? Então se eu tenho um dom de cura, eu só vou ser útil na hora que alguém estiver doente, né? Agora, às vezes eu tenho que ter uma visão, alguma coisa que vai ser o outro que tem, então aquilo vai ser necessário para mim, né? Então, e assim, não existe bruxa tudista, né? Que é boa em tudo. A gente se desenvolve em algumas coisas, a gente tende a aprender, tentar se desenvolver, mas tem alguns que já são proficientes em algumas áreas e outros não. Então, integra, né? Quando você pertence a um grupo, aquilo fica sendo habilidades dentro do grupo. E não se perde, não é uma coisa que você vai falar assim, não, eu estou fazendo alguma coisa para o grupo e isso vai me enfraquecer ou vai... Não, faz parte dos valores dentro da bruxaria, né? Essa coisa de comunidade, de pertencimento, né?
Porque senão vai ser bruxa solitária. Então você se forma, você se desenvolve, você está satisfeita com aquelas suas habilidades, só que fica uma coisa com risco de ter, ser maculada pela questão do ego, né? Quer dizer, você fica você só tem a si mesma como referência e fica sempre achando, nossa, eu sou o máximo, né? Eu tô aqui, eu tenho esse poder disso, daquilo. Você não tem confrontação, você não tem outras experiências, fica sempre rodando na mesma coisa, e aí existe o risco, né, do auto-engano, né, de você começar a achar que, assim, as suas experiências começam a ficar muito parecidas, você já começa a achar assim que elas não estão tão autênticas assim, às vezes custa para admitir, porque afinal de contas, se você está se achando o máximo, você não tem, e no grupo não, no grupo você tem a oportunidade de ver, falar assim, nossa, eu diante de determinada situação, eu reconheço que a fulana teve uma percepção melhor que a minha, ela entendeu melhor alguma coisa, ela teve uma inspiração melhor, ou resolveu a coisa de uma forma diferente. Gente, isso é a riqueza do Coven, é o seu grupo, é a sua família, é onde você vai se recorrer quando tiver algum problema. Entenda que, assim, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu tenho minha família, eu tenho meu... Tá, mas na sua família você não tem como se abrir nessa linguagem. Com os seus, você não tem referência para tratar desses assuntos. Né? O contraditório, ele enriquece. Então, quando você conhece pessoas e elas têm experiências diferentes, visões diferentes, mas visões diferentes não no sentido de confronto, mas no sentido de integrar, né? Quer dizer, não é só para contrariar, mas para agregar, você tem que ter, enriquece, você está aprendendo, né? E quando você está só, sabe, não, mas eu sou mais, aquela lá não foi tão boa, eu sou tão melhor, não sei o quê, quem que tá bom agora, quem é o queridinho? Não, gente, não tem isso, não tem. Não tem, não pode ter, não são os valores dentro da Wicca. Isso está trazendo valores cristãos para um ambiente não cristão. E é engraçado, né? Porque nenhum padre prega isso, mas fica subentendido que existe uma superioridade, existe um tratamento diferente. Quer dizer, a ideia, né? Quando criaram a ideia do pagão, o pagão era o caipira, né, do campo, era o ignorante, né, então era para distinguir mesmo, né, eu tô aqui, você tá aí, alguém tá acima, né, e você não aprende com as pessoas que você tá achando que você deixa de aprender, deixa de evoluir, e assim, assim, e quando deixa de evoluir, isso é importantíssimo que se fale, né? O caminho da bruxaria existe o caminho da inconsciência, né? Que é você delegar a sua religiosidade para um sacerdote, um pastor ou alguém, e você só frequenta aquele lugar, você cumpriu aquilo, não quero ver, não quero saber. Mas a hora que você quer saber, que você quer ter, é um caminho infinito e que não para. E se você parar, perde. Tá? Não existe assim, a pessoa chegou naquele ponto, agora já tá bom, não quero mais. Não, você está adotando um caminho de busca. Quando a gente fala a palavra iniciação, a gente se iniciar no caminho, é você estar começando uma senda que para todas as suas vidas, né? Então, é muito importante, né, que as pessoas elas estejam atentas de que sair de uma proposta religiosa para ir para outra não é só os fundamentos, não são só os fundamentos, não são só quais são as divindades, qual é a roupa, não, gente.
Tem muito mais coisa que está dentro, enraizada, e que não combina. Quando chega no nosso meio, gera atrito, gera problema. Tá certo? Pessoal, as pessoas estão diminuindo o número de comentários e de sugestões. O nosso canal, todos os canais do YouTube, né, são assim. Você precisa, quem gosta tem que participar um pouco mais, porque senão o YouTube começa a diminuir a frequência como ele disponibiliza os vídeos, né? Então a gente pede que assim, deem o seu like, nem que seja um emoji, e coloquem seus comentários, suas sugestões, tá? E quem puder compartilhar e ainda divulgar o canal, a gente agradece mais ainda.